O ciclone Idai continua a fazer estragos na zona centro do país. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, bem-vindo a este espaço de jornal das 19 horas. Está a principiar o jornal numa altura em que teremos um espaço de conversa com o delegado provincial da meteorologia para explicar-nos o fenómeno do ciclone Idai que está a assolar na zona centro do país. Já cá entre nós e intervenientes da cadeia de valor do caju estiveram reunidos esta sexta-feira em Nampula para discutir as reformas a serem introduzidas na nova lei da cultura que direciona os incentivos para o crescimento da produção e melhoria da qualidade da castanha de caju. A nova lei em discussão tem por objetivo estabelecer os princípios gerais de fomento da produção e apoio ao desenvolvimento da indústria do processamento do caju, guiando-se por princípios que estimulam e promovem um ambiente apropriado ao agronegócio da cultura. Por outro lado, pretende-se atingir um desenvolvimento sustentável através da observação das normas relativas à proteção do meio ambiente, fertilizantes, sementes, entre outros. O subsetor do caju em Moçambique constitui uma componente vital para o desenvolvimento econômico, pois garante o sustento de mais de 1 milhão de famílias rurais, gera atividade econômica para pequenos, médios e grandes comerciantes e tem potencial para assegurar emprego para milhares de famílias e trabalhadores. Pretende-se que o encontro traga subsídios que possam garantir a sustentabilidade e o aprimoramento da proposta de lei, com vista a consolidar as ações que contribuem para a valorização da cultura do caju na província. Com esta reunião, espera-se que os diferentes atores discutam e consensualizem a presente proposta de lei do caju, tendo em vista o fortalecimento do agronegócio do caju no seu todo. Igualmente, há necessidade de prover sinergias entre os atores da cadeia de valor do caju, contribuir para o aumento da eficácia e eficiência das ações de cada ator e contribuir para a melhoria do equilíbrio necessário nos ganhos gerados em cada elo da cadeia de valor do caju. De referir que os princípios de fomento da cultura de caju e dos seus produtos orientam-se no sentido de combinar esforços entre o setor público e privado para garantir a disponibilidade universal de material genético de alta qualidade, plantas saudáveis e economicamente viáveis para o repovoamento do cajual. Ora bem, agora é o momento certo para termos já uma conversa para a explicação do fenómeno, este que é do ciclone Idai, que está a assolar a zona centro do país. Para tal, estamos com o delegado provincial de meteorologia de Nampula, Sr. Alberto Colarinho. Boa noite, Sr. Alberto. O que é que poderá nos dizer em relação ao ciclone Idai, que está, de certa maneira, a assolar a zona centro do país? Boa noite, telespectadores. Antes de mais nada, queria me solidarizar com as vítimas das intempéries, em particular na zona centro do nosso país, que estão a afetar, quer em termos de vidas humanas, como também em termos de infraestruturas. O que está a acontecer é mais ou menos aquilo que está inserido na nossa previsão sazonal. Portanto, nós divulgávamos para este ano, neste período de janeiro a março, a possibilidade de ocorrência de chuvas normais com tendência para cima normal nas zonas centro e norte do nosso país. Portanto, tivemos essa situação pontual em que um sistema ciclónico, portanto, se deslocou para a nossa costa e que atingiu de forma bastante severa, portanto, a província de Sofala ontem. Mas também naquilo que era nosso prognóstico, previa-se que o mesmo sistema pudesse atingir a província da Zambésia. A nossa província de Nampula, desde a primeira hora, estava fora da área do risco deste sistema e que neste momento nós estamos a registrar situação de bom tempo, algumas chuvas fracas, moderadas, não temos registro de ocorrência de ventos fortes, inclusive, se calhar por essas razões nós podemos encontrar a situação de que o sistema se deslocou mais para Manica do que exatamente para Zambésia. Sabemos que Zambésia é uma província vizinha de Nampula. A ter que ser afetada a província de Zambésia, teríamos tido aqui influência de chuvas fortes e também ventos
ciclónicos, não obstante que não fosse o epicentro. Neste momento, o ciclone Idai já está a caminho do Zimbábue. Sabemos que o Zimbábue é o interior, portanto é fora da costa, e que por ali vai perder força, acabará portanto, dissipando. Portanto, este é o cenário atual. O que nós queríamos aproveitar o canal aqui era que todas as medidas visando, portanto, mitigar efeitos de fenômenos adversos como ciclones, vendavais, baixas pressões, depressões, chuvas fortes, trovoadas, que este é o período fértil também de ocorrência de trovoadas, todas as comunidades, todas as pessoas pudessem estar em alerta. Quando nós estamos a dizer alerta, é estarem preparadas. Vamos supor a questão do ciclone. Há cerca de 4 ou 5 dias já estivemos a falar disso, mas o que foi-se ver é que, de facto, a nossa capacidade de resposta, em tanto que comunidade, não foi suficiente. Para as zonas costeiras, o que eu tenho dito é que, efetivamente, é necessário que tenhamos algum nível de construção que seja resistente à questão de ventos fortes, porque as correntes marítimas, as frentes frias, as frentes quentes, entre outros fenómenos que podem ocorrer a nível da costa, portanto, afetam diretamente as populações na zona costeira. E que é ali onde nós vemos que as comunidades constroem aquelas casas tipo ambulante, casas para situações de pé. Mas fora da questão da produção pesqueira, temos que ter casas resilientes a fenômenos meteorológicos, porque doravante, ou seja, daqui para frente, os fenômenos meteorológicos, todos eles passarão a ser cada vez mais duros, cada vez mais severos, como reflexo daquilo que nós chamamos de mudanças climáticas a nível global. Muito bem. Falando da província de Nampula, as zonas costeiras da província de Nampula, neste momento, poderão se fazer sentir este ciclone ou vento fortes? Não, se for a ter situações pontuais de vendavais, ventos fortes, é dentro daquilo que é o período da época chuvosa. Portanto, estamos no período fértil de ocorrência, mas já não é uma influência direta do ciclone Idai. O ciclone Idai, praticamente, no território de Nampula, graças a Deus, felizmente, não fomos atingidos. Mas sabemos aquilo que está a acontecer por toda a zona centro e que, de facto, o que é mais importante não é que o ciclone Idai não tenha atingido Nampula. O que é mais importante é que as comunidades, no seu dia a dia, estejam preparados, saibam exatamente quais são as medidas. Nós, se formos olhar para as imagens da Sofala, são chapas, algumas assim que não estavam bem fixas, outras não resistiram ao vento, porque realmente o vento rondava por aí cerca de 200 km por hora. Portanto, isto é um fenômeno que, como se tem informado, estamos sempre a dizer isto, a comunicação social, nos últimos 15, se calhar, podemos falar do ciclone Eline no ano 2000. Que tivemos esse tipo de situações, mas agora voltamos a ter isto. Portanto, o período que estamos aqui a viver agora é período fértil da ocorrência de ciclones. Os ciclones tropicais podem ocorrer na nossa costa, ou seja, nas costas do Oceano Índico, entre outubro a março. Portanto, este é o período, esse período de 6 meses. Fértil. É o período fértil, é o período que pode ocorrer os ciclones. Então, se nós formos a ver a ordem de ocorrência, a atividade ciclónica na zona ciclónica, portanto, no alto mar, essa está ativa. O que não tem acontecido é a deslocação desses sistemas para a costa. Portanto, ocorrem sempre e muitos deles morrem, portanto, no mar. Mas quando há condições, portanto, físicas que portanto, movimentem esses sistemas para o interior, temos as situações que temos. Portanto, desta vez, de facto, queria aqui reiterar que a província de Nampula está fora do perigo de ciclone Idai. O que é que está a faltar? O que é que está por detrás para a população não estar a acatar a mensagem do Instituto Nacional de Meteorologia? Visto que a informação chegou que o ciclone daria os seus efeitos mais agravantes nos dias 14 a 15, que seria o dia esperado. Olha, o ciclone não é uma coisa tipo cheias. Nós, quando estamos a falar das cheias, sabemos que há zonas seguras. As pessoas podem abandonar, tanto as margens dos rios, para as zonas altas, que são zonas mais seguras para que não vão ser atingidas com as águas. Agora, com relação ao ciclone, nós estamos a falar de territórios como Sofala, ou como a Beira,
ou como Angoche, ou como Nacala. Portanto, aí não há como mobilizar a retirada dessas comunidades. O que nós temos mobilizado é que estejam dentro da casa, evite mobilidade de todos os níveis, quer por via de veículos, quer por via... E desta vez tivemos a situação em que até houve medidas mais severas em que a própria navegação aérea foi interrompida para alguns pontos do nosso país. Portanto, nós consideramos que essas medidas foram tomadas, que até a navegação aérea foi interrompida, não houve voos para algumas capitais provinciais por causa do sistema ciclónico, e é uma boa percepção da mensagem, o que de facto vai mitigar mais a questão de destruições, a questão de perca de bens, de vidas humanas, vai ser o próprio desenvolvimento do país, não vai ser só apenas a questão das medidas que um cidadão comum possa tomar no seu espaço residencial. Neste momento, o ciclone, podemos dizer que já está fora do território moçambicano. E quais são as medidas que se teve de tomar caso aconteça algo contrário? Bom, o ciclone é o apogeu dos ventos fortes, portanto é o máximo. Agora, nós também temos situações correntes que em cada um dos nossos locais de trabalho, de vida, nas comunidades, temos situações locais de ventos fortes, aquilo que nós chamamos de vendavais. Temos situações que ocorrem provenientes de baixas pressões, depressões, que são, portanto, situações não ciclónicas, mas também são destrutivas. Portanto, o período é fértil a isto, temos que estar cada vez mais, não cansarmos com as medidas de sensibilização, não cansarmos com as medidas de resiliência, portanto, resistir, porque os fenômenos meteorológicos sempre vão ocorrer. Portanto, esses sempre vão ocorrer, não temos como evitar que isso ocorra. O que é mais importante é estarmos cada vez preparados e estarmos cientes de que este fenômeno pode ocorrer e pode causar isto. Temos a situação das trovoadas, que também é um outro fenômeno meteorológico que está a criar luto. Então, é necessário que as comunidades saibam. Primeiro é a questão de estar ao relento. Estar ao relento é você se expor, portanto, estar fora das casas, e depois se temos situações de energia elétrica, e sabemos que a própria Beira depois ficou sem energia. Isto também é ok, dramatizou mais a situação, mas por um lado pode ter servido de um condão para que se evitasse eletrocuções, perca de mais, ou arranjar mais problemas. Portanto, isto são as medidas que devem conviver conosco no dia a dia, por forma que nenhum fenômeno meteorológico possa nos encontrar, exatamente, causar mal maior. Portanto, isto é como nós temos que conviver com isto. Como eu dizia no princípio, cada vez mais serão... As pessoas podem dizer, olha, sempre choveu, sempre houveram sistemas não sei o quê, mas estou a dizer agora que com aquilo que é o aquecimento global, as temperaturas vão subindo, portanto, o nível do mar vai subindo. Há de haver mais situações de erosão por causa de devastação das árvores. Então, os fenômenos meteorológicos serão cada vez mais severos, mais duros e mais prejudiciais, portanto, à nossa vida. Nós temos que criar condições para resistirmos a essa situação. Muito obrigado, Sr. Alberto Colarinho, por ter nos dado esta entrevista. Falamos sobre o ciclone Idai, que neste momento já está a sair do território moçambicano. Só para terminar, uma mensagem que queria deixar? A mensagem primeiro é de agradecimento a este espaço que me deram, porque assim consegui comunicar para a comunidade moçambicana. Portanto, os moçambicanos puderam acatar aquilo que é de facto a nossa mensagem. Nós sabemos que às vezes utilizamos linguagem que não é acessível, mas estamos a fazer esforço. Outrora nós dizíamos que, bom, entre o Rio X e o Rio X vai chover ou vai cair, mas nós agora falamos assim, distritos. No distrito X vai ocorrer isto. Podemos falar de uma província, mas especificamos. Distrito de Angoche, distrito de Largo, distrito de Liupo, e dizemos o fenômeno que vai ocorrer. Então, assim, desta maneira, nós achamos que a nossa mensagem vai chegar cada vez melhor à nossa sociedade, e dali também as medidas serão boas. Obrigado. Muito obrigado. O jornal da Haco TV continua. Para já, um morto, 2 feridos, foi o resultado de uma operação desencadeada pela Guarda Penitenciária para a recaptura de 7 cadastrados perigosos que se invadiram nas celas do estabelecimento regional penitenciário de Nampula.
Prisioneiros confirmaram o seu envolvimento no esquema. Estas grades foram cortadas com recurso a um instrumento contundente, supostamente fornecido por um agente de contra-inteligência, afeto naquela unidade penitenciária. Este o corte das grades, tentamos sair pela fora da rede. Pronto, fomos neutralizados com o agente da penitenciária. Estava a dizer que reclusos já morreram, ninguém morreu aqui. Somente esse que morreu foi um dele que estava bem ligado com essa fuga aí. Eu estava a viver na cela 29, vivíamos 4. Então o que acontece? Aquele jovem ali trouxe aqueles materiais e disse, Barada, vamos lá fazer o quê? Sairmos. Eu disse, Barada, eu nunca fiz esse tipo de coisas. Esse tal Paito, só que ele já morreu, né? Então, dali, quando houve essas coisas, aí logo ele começou a nos fazer a força. Mas sair daqui, aquilo era ali para 18 horas. Chegando a vez, pulamos fora, nem conseguimos de nada. E hoje, até agora, estamos aqui pendentes. Eu confirmo, sim, porque não é possível ele trazer material de perigo numa penitenciária como essa, ele sem nenhum valor, sem nenhum benefício. Eu estava no pavilhão, cantava com essa fuga. Então, veio um chefe me chamou, eu com aquele irmão ali que está ali, de nome Alex. Só quando me tiraram, começaram a me bater. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Então, quando eu perguntei o que está acontecendo, dizer que vocês, todos os amigos que foram pegos lá fora, falaram o teu nome. Então, aquele que estava sendo entrevistado aqui, é quando foi pego lá na rede, esse Nelson. Então, nós saímos daqui, fomos até lá embaixo. Apanhamos aquela pessoa que morreu e os dois mais também que levaram no onde que eles estão, até hoje. A ação de resgate resultou na recondução às celas destes indivíduos que manifestam o seu total arrependimento por se terem envolvido na fuga. A delegação política provincial do partido Renamo em Nampula está preocupada com o que descreve de graves violações dos direitos humanos no estabelecimento penitenciário. De acordo com o porta-voz da Renamo, 2 prisioneiros foram executados ainda este ano no estabelecimento regional penitenciário. Sentimos que existe um tratamento não aconselhável. As pessoas estão a ser mortas nas cadeias. E este fato atenta contrário àquilo que a Constituição preconiza, que é direito à vida. Ninguém é autorizado a matar, ninguém é autorizado a tirar vida de qualquer pessoa que seja, porque há um dispositivo legal, que é a Constituição, que diz que ninguém pode ser morto. E neste momento há gente que está a perder a vida, estão a ser executados nas cadeias, porque houve uma fuga, mas independentemente de qualquer tipo de comportamento que os prisioneiros, que os reclusos vierem a cometer, nada lhes dá autoridade de tirar vida a estes concidadãos. Arnaldo Chalaua fala de outras irregularidades supostamente cometidas pelas autoridades da administração da justiça em Nampula. Há uma informação segundo a qual 3 meses estarão entretidos de receberem hóspedes, visitas, quer familiares. Sabemos nós que há muitos reclusos que padecem de várias doenças. Há muitas pessoas reclusas que têm especialidades em termos de tratamento. Não poderão receber os medicamentos, não poderão receber os alimentos, não poderão receber o material higiênico até 3 meses. Isso significa flagrantemente uma violação daquilo que é o direito penitenciário. Nós, como uma resistência nacional moçambicana, estamos aqui agora a repudiar essa atitude. Exigimos que a Comissão Permanente da Assembleia da República faça um inquérito para que possa se averiguar até que ponto se consubstancia a verdade as informações que nós aqui trazemos. O diretor do estabelecimento regional penitenciário desmente todas as informações postas a circular pela Renamo e acusa o partido político de tentativa de perturbação da ordem e tranquilidade pública. A execução sumária para nós significa buscar alguém e dar-lhe um tiro. E por via disso, configura-se como uma execução sumária. E, na verdade, nunca tivemos isso dentro do nosso sistema penitenciário, muito menos na Penitenciária Regional Norte. Vive-se momento de calmia na Penitenciária Regional Norte, não há turbulência. Tivemos, sim, uma alteração da ordem no dia 8
de março de 2019, por volta das 19 horas. Um grupo de 7 reclusos, por via de corte de grades, tentaram evadir-se da cadeia. Cortaram grades, saltaram o muro que é revestido por um arame, aquele rede de tubarão. Nós temos uma força operativa. Essa força operativa visa garantir o perímetro todo de segurança. E, objetivamente, do lado onde eles saíram, naquele momento havia uma força de patrulha. Quando saltaram o muro, confrontaram-se claramente com as forças de segurança. Foi neutralizada a fuga, dispararam-se primeiro 2 tiros para o ar, disparou-se o terceiro tiro. Um desses tiros atingiu o recluso Bernardo, vulgarmente conhecido por Paid, que estava condenado a uma pena de 24 anos de prisão. Esse indivíduo tentou fugir. Essa é a 4ª fuga que estava a engendrar. Infelizmente, foi atingido mortalmente. Foram recapturados 4 daquele grupo. Um teve uma queda, torceu o pé. O outro teve escoriações decorrência do assalto que teve de morte. Após a neutralização, aqueles indivíduos foram conduzidos às celas e colocados em celas disciplinares. Quando recebi a comunicação, eu estava de férias, estava em um ponto de férias, interrompi naquele dia e no dia seguinte eu estava presente na penitenciária para acompanhar os movimentos de busca e captura. Em relação à decisão de interdição de visitas de familiares e amigos dos condenados no recinto penitenciário, Rodolfo Cumbana diz ter tomado tal decisão ao abrigo do artigo 2018 do Diploma Ministerial número 159/2014, de 29 de setembro, e na sequência de uma invasão à vida recentemente. Da alteração da segurança temos que tomar medidas concretas. E uma das primeiras medidas concretas que o regulamento penitenciário nos impõe é que é preciso interditar visitas. O Diploma Ministerial 159/2015 orienta claramente como é que nós temos que fazer o que temos que fazer. Então, nos seus artigos 219 e 218. 218 e 219. Interditamos as visitas, comunicamos aos interessados. O primeiro grupo a receber a informação da interdição dessa visita foram os reclusos, foram explicados detalhadamente o porquê. Estamos a reorganizar como é que vamos poder fazer as visitas, como é que vamos fazer a revista para evitar que a população traga objetos proibidos. O estabelecimento regional penitenciário alberga a população prisional das províncias do norte, incluindo a Zambésia. Em Moçambique, os órgãos eleitorais promovem, a partir do próximo 1 de abril, a campanha de recenseamento rumo ao sufrágio de 15 de outubro. Em Nampula, Renamo marcou uma conferência de imprensa para se debruçar à volta deste processo. Numa avaliação preliminar sobre o nível preparatório da campanha de recenseamento eleitoral, Arnaldo Chalaua referiu-se de várias situações que evidenciam fraude durante o decurso de todo o processo. Credenciadas pessoas que não deviam lá estar. Este não é o padrão fundamental de idade, mas o que estamos aqui a dizer é que o recenseamento eleitoral vai levar muito tempo. Carece realmente de um esforço, de uma capacidade, de um domínio das técnicas, da tecnologia em si, no uso dos instrumentos, que facilitarão, em casos de uma avaria, haver uma reparação pontual. Mas, infelizmente, os jovens candidatos entre 18, 30, 25 anos não foram preferidos. Temos aqui um critério de seleção que todos eles que saíram do Partido Frelimo tiveram nota 20. Nenhum conseguiu ter uma nota 18, todos tiveram uma nota 20. Isso significa fraude, significa vício de forma. De acordo com a fonte, os órgãos eleitorais continuam a agir à margem da lei e a favor do Partido Frelimo. O diretor rejeitou a reclamação que vem tanto dos homens da Renamo nos órgãos eleitorais. Isto também significa guardar de um direito reservado pela lei eleitoral, que é o pretexto, que é a reclamação. Aliás, contra todos os factos, quanto os técnicos pela Renamo que lá estão queriam rever a situação, foram surpreendidos com uma notificação vindo de um comando. Temos aqui documentos que depois podemos atestar
a veracidade dos factos. Recorde-se que o recenseamento eleitoral decorre de 1 de abril a 15 de maio próximos em todo o país. Por seu turno, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, em nome do diretor da STAI, a cidade de Nampula, já reagiu em torno deste assunto. A patente. E o processo correu sem sobressaltos até o fim. Outro sim, chegado à altura da impressão dos resultados, o colega, um dos diretores adjuntos, ele coloca a questão da idade. E dizer aqui que a idade é simplesmente um dos qualificadores dos 5 que nós estávamos a usar durante o júri no processo de seleção. E durante o processo de seleção tinha lá a componente ponderação, isto está previsto na lei. Significa que o processo, quando passasse pelo presidente de júri, passava pelo diretor e passava pela diretora, não é? Os 2 diretores adjuntos, e davam a graduação, como rege na diretiva. E chegamos ao consenso que depois de arrolados as notas máximas, então ali seria a contagem do número, chegado a meta que é preciso no júri, fechávamos com o processo. O que quer dizer? Portanto, a diretiva rege no artigo 9 sobre a graduação. Nós fizemos o lançamento das médias, não é? Cada um de nós tinha o seu mapa, onde fazia a avaliação em conformidade com aquilo que é a realidade do processo do candidato, e de lá colocava lá a sua graduação. E no fim, fizemos a contagem no sentido de ver quais são as notas máximas, quais são as subsequentes, as a seguir, e até o mínimo. E o júri sentou, fez a contagem das médias, e vimos que 264 candidatos a brigadistas tinham, portanto, condição para passar à pré-seleção, não é? E assim o fizemos, contabilizamos, vimos que todos aqueles 264 tinham requisitos e a graduação também era máxima, com relação aos que tinham 19, 18, 14 e mais outras notas. Então, o facto que nos coloca na tristeza é que na elaboração da ata, durante o processo de elaboração de ata, do processo de seleção, o colega manifesta a sua questão de, portanto, a dizer que não estava feliz. Não estava feliz porque o processo de cotação não foi transparente, como é do nosso lema, e nós pedimos para que ele trouxesse aqui a matéria sobre a qual estava a reivindicar, e em algum momento nada trouxe a nível do júri. E só simplesmente... Candidatos a emprego na Iola Segurança, uma empresa de capitais chineses com representação em Nampula, denunciam alegadas cobranças ilícitas na contratação da mão de obra. A inquietação foi manifestada por um grupo de jovens que diz ter sido interrompida a preparação física, supostamente por se recusarem a pagar o pessoal dos recursos humanos. As nossas sinceras desculpas por falta de audiência. Peço, voltaremos nas próximas oportunidades com este apontamento de reportagem. Para já, a khutbah da semana, o Sheikh Farouk desafia a comunidade muçulmana a investir na educação da rapariga. Dos irmãos muçulmanos, queremos crianças, queremos raparigas que possam servir a nossa comunidade. Raparigas proeminentes, como havia na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiyallahu anha foi uma das mulheres que serviu a sua comunidade que é a comunidade da Arábia Saudita, de Medina. Ela, para além de decorar mais de 5.000 hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é a mulher que, portanto, tinha decorado o Al-Qur'an al-Karim. É a mulher que conhecia a poesia. E ela dizia, depois do Qur'an e o Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algo que eu mais domino é a farmácia. Porque de toda vez que aparecesse um médico diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu ouvia
o medicamento para cada doença. Então, prezados irmãos, ensinemos, incutamos nas nossas raparigas a estudarem para que possam amanhã servir a nossa comunidade. Nós precisamos nas nossas raparigas que estudem para que amanhã possam nos servir. Queremos engenheiras, queremos médicas e queremos professoras. É muito triste, prezados irmãos, o que está a acontecer nos dias de hoje, em que algumas mulheres, mesmo casadas, preferem pedir alguém de fora. Está a vir aí o 7 de abril. Está a vir aí o 7 de abril, um dia que é comemorado alusivo ao Dia da Mulher em Moçambique. Algumas mulheres, se porventura verificarem que o seu marido não tem a possibilidade de pagar isto e aquilo para aquele dia, vai pedir fora. Vai pedir a um amigo de fora. E isto é muito lamentável, prezados irmãos, porque isto traz infidelidade dentro dos casamentos, traz a falta de harmonia, desentendimento dentro dos lares. O apontamento de reportagens para acompanhar do especial Khutbah da semana. Mas para já, vai sair para o espaço de previsão de tempo para as próximas 24 horas. Este jornal, das 19 horas, sexta-feira, nós contamos, esperamos a recessão do mês de Ramadã. 52 dias restam. Grato pela atenção. Khutbah da semana já a seguir. Assalamu alaikum. Boa noite. Fique bem e acompanhe a nossa restante programação.